de volta com o nosso Mais Saudável e hoje, gente, um super programa. Fica ligado, não descola, porque a gente vai falar aqui da dor nas pernas, tá bom? Sente, incomoda, né? É chato demais. Pesa, aí tem varizes, o que é, trombose, o que é também. Bom, enfim, a gente vai conversar tudo isso hoje aqui com grandes especialistas. Mas eu não posso esquecer de falar, né, de jeito nenhum, porque a gente faz um programa de saúde. Hoje é dia 26 de abril, é o Dia Nacional de Combate aí à Hipertensão, gente. Então aqui a gente sempre traz grandes especialistas, conversa sobre esse tema. Você sabe o quanto é importante fazer atividade física, o quanto é importante se alimentar bem, porque eu prego aqui que a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, por falar nessa data tão especial, a gente tem sim uma dica do nosso especialista, que é o nosso doutor Coração, doutor Ney Carter. Pode chegar. Oi, Cissa, sou eu, Ney Carter, cardiologista. Você me nomeou o doutor do coração, estou eu aqui com você de novo. Como vai? E você, meu telespectador? Hoje nós vamos falar de pressão alta, hipertensão arterial. Meu amigo, como é que você sabe que você tem pressão arterial? Qual é o número que representa isso na nossa sociedade? Vamos falar para você. Um ponto de vista da economia, todo mundo pensa no dinheiro nos dias de hoje. 4,2 bilhões de dólares representa a hipertensão, ou seja, há um prejuízo enorme àquela pessoa que é hipertensa. E qual é o número no nosso país? 36 milhões de adultos sofrem de pressão arterial. Ela representa 50% de todas as causas de morte por doenças cardiovasculares. Como é que a gente classifica a pressão arterial? Normalmente, meu amigo, a pressão ideal é abaixo de 12/8. Quando ela passa de 14/9, você já está começando a ser hipertenso. Existe o conceito da pré-hipertensão até 13,9 ou 8,9. Então, você tem que entender que o pré-hipertenso e o hipertenso causam a doença no nosso músculo, do nosso coração, do mesmo modo. Depois você tem o estágio 1, estágio 2 e até chegar no estágio 3, quando você está acima de 18/11. Meu amigo, que sintoma você pode ter? Aí eu tenho uma má notícia para você. A hipertensão arterial, a pressão alta, não causa sintomas na grande maioria dos casos. Você muitas vezes, se você tiver a dor de cabeça na nuca, a famosa dor de cabeça na nuca, você pode até se dizer que você sabe dar um diagnóstico na doença, mas na maioria dos casos você não tem o sintoma. Por isso que ela mata mais do que todas as guerras juntas. E você, de repente, tem um derrame, um acidente vascular cerebral, onde a pressão alta é a principal causadora disso. Então, nós precisamos entender a causa, mas a causa é genética. 90% da causa da pressão alta é genética. Você herda pelo gene do seu pai e da sua mãe. Como você pode tratar? Com medicamentos, você já sabe, mas a mudança do estilo de vida, 40% da pressão arterial você pode e deve conduzir com não medicamentos, não uso de medicamentos. Você reduzindo o sal, praticando atividade física. Lembre-se, a prática da atividade física pode reduzir até de 5 a 8 milímetros da pressão. São muitos pontinhos só com atividade física. O meu recado para você, meu amigo, é pratique esporte, seja saudável, alimente-se com menos gordura, você vai reduzir o derrame e o infarto do miocárdio. Um grande abraço, Cissa. Doutor, muito obrigada pela sua participação, as dicas incríveis sempre aqui, viu? Ontem o doutor Ney estava com a gente e hoje também, porque hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. Um beijo! E o que ele falou, gente, leva a sério, leva a risca, tá? Voltando aqui no nosso assunto de hoje, que é a dor nas pernas, a gente tem uma tela que pode colocar para o Brasil, que é o seguinte, a causa das dores. E a gente vai conversar com vocês podem também colocar outras situações, tá? Primeira causa que aparece aqui das dores nas pernas pra gente é essa questão que o senhor mesmo falou, doutor Otacílio, que é a má circulação. Depois a gente tem aqui, a origem muscular, né? Principalmente quando alguém começa a fazer uma atividade física. Lógico, gente, logo no começo você vai sentir, depois você vai se acostumando, é isso? É isso mesmo, né? Eu acho que dá para fazer uma boa associação entre a má circulação e a origem muscular, né? Assim como o doutor comentou, no decorrer do tempo, a gente tem um processo de sarcopenia, né? Essa redução de massa muscular.
E essa redução de massa muscular acaba também causando uma má circulação, né? Como o doutor comentou, essa pressão muscular ela é responsável também pelo retorno venoso. Então, essa sensação de cansaço, de pernas pesadas, eu faria aí um paralelo entre essas duas origens também. Boa! Continuando aqui, gente, a gente aparece aqui uma outra causa que é problemas na coluna. Doutor, quem tem problema na coluna, é como se fosse um reflexo a sentir essa dor na perna, ou a perna pode afetar a coluna? Tem uma relação imensa, Cissa. Todo mundo já ouviu falar de hérnia de disco. O que é hérnia de disco? O disco é como se fosse uma almofadinha que protege uma vértebra da outra. Então, ele sai do lugar. Hérnia porque ele saiu do lugar. Ele comprime uma raiz nervosa. Quando ele comprime essa raiz nervosa, esse impulso nervoso desce na parte de trás da perna. Pode chegar até o calcâneo, até a perna. Então, a lombocetalgia, a hérnia de disco é uma causa frequente de difícil tratamento, judia muito da pessoa e é uma causa muito frequente de dor nas pernas. Doutor, o senhor falou agora da hérnia de disco, automaticamente me ocorreu aqui o problema do nervo ciático. Ele também tem reflexo na perna, coisa, é a mesma coisa, né? Chama hérnia de disco, ciático, cetalgia. É uma dor danada. Alguns falam asiático, mas é ciático. É o que é, doutor? Algumas pessoas falam asiático, tem uma dor no asiático, mas não, é mas ciático. É ciático, né? É ciático. E eu vou falar que eu sei muito bem porque eu tenho esse problema no nervo ciático e é uma dor quando ataca. Vou falar, viu? Aí, quando o Will sugeriu essa pauta, aqui, nosso diretor de estudo, ele falou, vamos fazer uma pauta de dor na perna. Eu falei, mas é para agora, vamos entender tudo. E a outra causa que aparece aqui são os problemas articulares. Por exemplo... Olha, você pode dividir isso em problemas ortopédicos, seria o desgaste do joelho, por exemplo, que é a osteoartrose, né? Comum em homens que foram grandes jogadores de futebol na adolescência. Aí que com 40, 50 anos começa a ter muita dor nos joelhos, inchaço nos joelhos, porque o tendão foi para o espaço, o menisco foi para o espaço, né? Porque normalmente a pessoa gosta de jogar bola, mas ele não gosta de fazer um preparo físico prévio, né? Ele não gosta de fazer um fortalecimento muscular, ele não gosta de fazer um fortalecimento dos ligamentos. Ele gosta de bater uma bolinha, tomar cerveja com os amigos, mas a parte, entre parênteses, mais chata, que é o trabalho prévio de fortalecimento, ele não faz, né? Ele já vai direto para o futebol. E não basta fazer um aquecimentozinho de 10, 15 minutos para resolver isso. Então, uma causa muito comum de dor nos membros inferiores são alterações degenerativas, artrose, né? E isso acontece muito em joelho, muito em tornozelo, muito em coxo femoral. Isso em homens. É mais comum em homens essas alterações. Mais comum em homens? Mais comum em homens. Tem Porque o homem tem mais traumas, né? Devido a esporte, ao trabalho, tem bem mais trauma. Tem uma pergunta aqui da Maria Aparecida. Um beijo, Maria Aparecida. Ela é de Americana, São Paulo. Ela diz aqui, eu tenho problema na coluna e tenho dor nas pernas. Gostaria de saber se o problema na coluna pode dar a dor nas pernas e nos joelhos, que foi o que a gente falou, mas vamos repetir? Provavelmente tem relação, sim. Né? Provavelmente ela tem algum grau de comprometimento espinhal, né? Uma hérnia de disco. Pode não ser hérnia de disco, mas comprometendo a saída da raiz nervosa, e essa dor pode chegar até o calcanhar, pode até passar o joelho. E é mais comum na parte posterior da perna. E uma coisa que costuma acompanhar esse quadro é um quadro de formigamento na perna. Além da dor, a pessoa põe o pé de manhã no chão, sente formigando, sente uma fraqueza, uma dificuldade de andar. Então, além da dor, é muito comum esse formigamento nas pernas. Muito bom, então tem total relação, tá? A gente está aqui, gente, descobrindo algumas causas. A gente falou sobre elas e agora a gente vai falar aqui também sobre doenças. As doenças mais comuns que podem levar a dor na perna, tá? Então aparece aqui pra gente a questão da gota, que a gente até conversou, né, doutor? E realmente a gota traz também essa dor na perna. Tem a cachumba. Cachumba traz dor na perna? Olha, não vejo uma relação tão nítida entre cachumba e dor nas pernas. Na verdade, quando você tem qualquer processo infeccioso, inflamatório, seja uma gripe, seja uma dor de garganta, uma sinusite, você vai ter um mal-estar geral, né? Não vai doer só a perna, vai doer as articulações das mãos. É relacionado ao mal-estar geral de uma doença inflamatória, infecciosa. Exato. Aí a gente tem aqui, hepatite A, B ou C, a gripe, como a gente falou, o sarampo, enfim. Todas essas enfermidades trazem um mal-estar geral, né, gente? O esforço
fora do normal, uso excessivo, incluindo aí os tendões ou as torções, a febre reumática, o reumatismo dessa questão. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa relação. Doutor, desculpa. A febre reumática é uma doença extremamente discutida. Hoje ela é relativamente rara, porque no passado você não tinha antibiótico. Então era muito frequente ter febre reumática. Nos dias de hoje, com o advento de bons antibióticos, é muito raro. A gente fica anos no consultório sem ver febre reumática. O que é febre reumática? É uma doença que não é infecciosa, ela é uma doença imunológica. A criança, em torno de 5 anos, 6 anos de idade, tem uma infecção de garganta, e por um erro imunológico, o organismo se confunde todo e começa a produzir anticorpo contra o coração, contra o joelho, né? E dá um quadro exuberante de febre, comprometimento cardíaco, mas não seria uma causa tão comum assim no nosso meio, febre reumática. Existe uma coisa que em criança é muito mais comum, e é muito interessante falar, que chama dor de crescimento. Né? Isso é muito comum. Falou uma coisa que, juro por Deus, eu estava em casa pensando nisso. Eu tive muito essa dor, assim, e eu naquele momento a gente não entendia. Bom, sabia que era da fase de crescimento. Mas por que isso acontece? Foi bom o senhor tocar nesse assunto. Então, dor de crescimento é infinitamente mais comum do que febre reumática. O que acontece? Normalmente ocorre de madrugada, é muito comum essa dor de madrugada, acontece nessa região, né? A criança acorda no meio da noite com dor, aí faz uma confusão monumental com o que ela fez no dia seguinte, né? O que aconteceu? Por que você está com essa dor? Você jogou bola, você caiu do muro, você apanhou. Então leva um certo tempo para você entender o que está acontecendo, mas é pelo próprio crescimento ósseo, né? Você tem uma distensão do periósteo, ele está em processo de crescimento, e leva a dores assim que são muito importantes. A criança acorda com dor, quer dizer, a dor tem que ter uma certa magnitude para conseguir acordar você. As dores muito fracas a gente consegue dormir, não acorda. Então é uma dor importante, extremamente comum, e na verdade sara sozinho, né? Passa. Você dá um anti-inflamatório e tal, mas com o evoluir do crescimento ele vai embora. Doutor Tacílio, como que a gente vai diferenciar, por exemplo, uma dor muscular, né, que depois o Euro também vai explicar pra gente, o que a gente deve fazer para não sentir essa dor, o pré-treino, pós-treino, enfim, ele vai segmentar, mas como que a gente pode diferenciar uma dor muscular de uma dor vascular? A dor muscular normalmente pode ser principalmente quando para de fazer exercício, volta a fazer exercício, isso aí a pessoa para de fazer academia, vai lá num dia faz academia, vai ter essa dor muscular pelo uso, porque eu estava um tempo, a musculatura estava até atrofiada. A dor relativa à circulação, ela vai ter que ter alguma coisa, como eu falei, ou vai ter uma doença venosa ou uma doença arterial. A doença venosa... Mas o que difere a sensação de uma para outra, sabe? Uma queima, outra coça, outra... A sensação da dor muscular, eu acho que pelo excesso de exercício, ela vai ter uma dor assim mais quando movimento. Uma Sim. dor da circulação, uma insuficiência venosa, por exemplo, para aquele paciente fica muito em pé, aquela dor é constante, até tomar uma medicação para, assim, desinflamar aquele local que ficou inflamado da circulação. Por exemplo, você pega e fica o dia inteiro em pé. Essa dor que você vai ter, na realidade, não é uma dor muscular, é uma dor vascular, mas é na panturrilha, que é o local mais comum, só que fica com uma dor muscular, porque dói tudo. E todo mundo fala aquela dor interna. Todo mundo acha que é musculatura, mas é da circulação, é uma inflamação nas veias. Isso aí só vai melhorar tomando a medicação para melhorar a circulação, o anti-inflamatório e a medicação que a gente fala flebotônica, o que é? Flebo é veia e vai agir na musculatura da veia para melhorar o retorno venoso. E, doutor, tem como prevenir essas doenças vasculares? Peraí, segura, tá? Sabe por quê? Porque agora eu vou conversar com você e você vai ficar ainda mais saudável todos os dias aqui, mas agora é hora de ficar bonita, de cuidar da pele, de se sentir bem, de recuperar sua autoestima, de ter uma pele sedosa, hidratada, bem tratada. E o melhor, você vai comprar, vai usar e vai poder usar na família inteira, porque é o creme da família, sim. Quem conhece sabe que a gente vai falar agora, eu e essa gata garota aqui de Risotex. Tá boa, minha princesa? Boa tarde. Que chuva danada, hein? Que chuva danada. Chuva boa, todo mundo ligado aí, todo mundo querendo autoestima e é isso que você vai ter agora, né, É um não, Tati? momento
momento melhor para isso, para você de casa, já conferir as dicas do nosso Risotex aqui e ligar na nossa central. Boa tarde, gente. Prazerzaço estar aqui para falar desse creme que é o creme da família, que traz muitos benefícios, devolve para você a autoestima e deixa você realmente muito feliz. Porque se você está se incomodando aí com as marquinhas de expressão, com as rugas, com as manchas que você adquiriu no verão, gente, essa estação do ano vem realmente para a gente cuidar, ficar lindona, hidratada e a pele já está começando a ressecar, né? Por causa das temperaturas que estão realmente caindo. Então você tem que ter ao seu lado um grande companheiro que vai fazer com que você se toque, se acarinhe com resultados. Ele tem rápida absorção, um toque aveludado, um cheirinho que é uma delícia e vocês viram o tamanho dele, você vai levar aonde quer que você vá. E o melhor de tudo, gente, basta só um pouquinho do creme Risotex que você vai ficar lindona e vai recuperar sim a sua autoestima, porque ele traz o resultado que você precisa. E se aqui, ó, no dorsinho das mãos, como a Cissa fez aqui no programa, tiver as manchinhas aí que tanto estão te incomodando, agora Some, é hora viu, de gente? você passar. Porque some, né, Some, Cissa? pode acreditar. Você comprovou Ó, aqui, né? Olha que mão lisinha. E eu vou falar, tava cheio de manchinha, porque quem me conhece sabe, eu gosto de tomar sol, tá aqui o resultado, enfim, mas eu cuido. E o Risotex aqui foi, ó, certeiro. Foi certeiro, né? Certeiro. O bigodinho chinês também é uma outra dica para você que está super incomodada com ele, passar um pouquinho. Então vamos todo mundo ligar no 0800 940 1084, que é o telefone da nossa família Puriflora, que está há mais de 20 anos no mercado e quer fazer com que todas as mulheres fiquem lindas, voltem a sorrir com a autoestima lá em cima. É isso. Agora tem uma coisa. Chegou aquela hora que a gente gosta. Pode fazer barulho aí, diretor. Pode fazer barulho aí. Parou. Que rufa os tambores. Tem coisa boa, porque quando a gente rufa um tambor, Tem coisa boa que tá chegando. Tem coisa boa. Gente, esse canal aqui é o máximo. A Cissa traz um astral incrível. E quando esse tambor rufa aqui, tem promoção. O pessoal da Puriflora Eita. fica doido. 0800 940 1084. Ligou agora, tem condição especial 8. Quando eu digo 8, são 8. 8, gente, é muito show. Que você pode dividir parcelinha pequenininha. Pequenininha. Qual e o tamanho? E o preço, hein, Paty? Qual o tamanho? Oi! Oi! Cadê a Cissa? Caiu o Sumiu, né? preço, É isso que caiu. acontece, gente. Cai a beça esse preço. 8 parcelinhas O preço pequenininhas. cai, a parcela fica pequena, você vai cuidar da família, vai ficar lindona. Bom Tá demais. esperando o quê? Pega o telefone agora e liga pra sua autoestima. Bora? 0800 940 1084. Menina, pode pedir cartão de crédito ou boleto. Mas você veio hoje, Demais, hein? né? Você veio Foi pra pra agradar. arrasar. Veio pra agradar. Beijo. Até Até daqui a pouco. Você aí em casa, ó, não descola de jeito nenhum, porque o programa tá bom demais, a gente vai descobrir muita coisa aqui e todo mundo tá pra cuidar da sua saúde. Tem coisa melhor? Não tem, né? Então me espera que eu já venho.